Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula, eu estarei falando sobre a fatoração da diferença de dois cubos. Como se faz a fatoração da diferença de dois cubos? Então, eu tenho aqui um exemplo de x ao cubo menos y ao cubo. E coloquei aqui na frente a fatoração dessa diferença de dois cubos. Então, quando você tem dois termos, onde você consegue escrever esses dois termos como potência de expoente 3 e entre eles há uma subtração, você vai resolver da seguinte forma. Você vai considerar que toda vez que eu disser primeiro termo e segundo termo, eu vou estar me referindo à base, tá? A base dessa potência sozinha. Não estou considerando o expoente, não. Então, nesse caso aqui, o primeiro termo, eu estou considerando só o x. E aqui, o segundo termo, eu estou considerando só o y. Então, você vai colocar o primeiro termo menos o segundo termo, multiplicado pelo primeiro termo elevado ao quadrado, mais o primeiro termo vezes o segundo termo, por isso que eu coloquei x vezes y, mais o segundo termo elevado ao quadrado, por isso que eu coloquei y elevado ao quadrado. Nós vamos seguir essa regrinha aqui para todos os casos de diferença de dois cubos e vamos realizar a fatoração, ou seja, colocar na forma de produto de dois outros polinômios. Então, aqui na letra A, eu tenho m ao cubo menos 27. O primeiro passo é eu escrever isso daqui, esse polinômio, como uma diferença de dois cubos. O m já está elevado ao cubo. Agora, e o 27? O 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, na hora de montar essa regrinha que eu acabei de falar, eu vou considerar o m como primeiro termo e o 3 como segundo termo. Então, vamos lá. Vai ficar aqui o primeiro termo menos o segundo termo, multiplicado pelo primeiro termo elevado ao quadrado, mais o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, dá para dar uma arrumada aqui nessa multiplicação e nessa potenciação. Eu posso colocar como m menos 3, multiplicado por m ao quadrado, mais m vezes 3 dá 3m, mais 3 ao quadrado dá 9. Então, essa daqui é a forma fatorada da diferença entre m ao cubo e 27. Agora, vamos fazer a letra B. Na letra B, eu tenho a ao cubo menos 1. O a ao cubo, né, já está como potência de expoente 3, e o 1 pode ser escrito como 1 ao cubo, né, porque 1 ao cubo é a mesma coisa que 1. Então, as bases que eu vou considerar como os termos são a e 1. E qual é a regrinha? Vamos lá. É o primeiro termo menos o segundo termo, multiplicado pelo primeiro termo elevado ao quadrado, mais o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, eu fiquei com a menos 1 multiplicado por a ao quadrado, mais a vezes 1 dá a, e 1 ao quadrado dá 1. Vamos agora para o último exemplo. Na letra C, eu tenho x ao cubo menos 1, 64 avos. Então, vou colocar esses dois aqui como potência de expoente 3, o x ao cubo já está, e 1/64 avos pode ser escrito como 1/4 elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Por quê? Porque 1 ao cubo dá 1, e 4 elevado ao cubo dá 64. Então, vamos agora à regrinha. Considerando que o primeiro termo é o x e que o segundo termo é 1/4. A fração 1/4. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar o primeiro termo menos o segundo termo, multiplicado pelo primeiro termo elevado ao quadrado, mais o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Agora, eu vou dar uma arrumada aqui nessa expressão, né?
Vai ficar aqui, ó, x menos 1/4 multiplicado por x elevado ao quadrado. 1/4 aqui, ó, x vezes 1/4, pode colocar como x sobre 4, mais 1/16, que é o resultado de 1/4 elevado ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada dessa diferença de 2 cubos. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, que estuda com você, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!